Boa noite, muito boa noite. Estamos de volta. Boa noite a todos. Estamos de volta. Aqui, Euler Costa, no Rio de Janeiro, Campo Grande, na boca do vulcão, né? No bairro de Campo Grande, para vocês aí do outro lado. Estamos mais uma vez no nosso 13º programa, minha gente. Programa número 13, número da sorte. Número que a mim é muito importante por várias razões. Uma delas porque nasci no dia 13, no dia 13 de março. É, isso aí, tem pouco tempo, fiquei mais velho. E é isso, minha gente. Vamos às pautas de hoje. Vacinação, lentidão e pessimismo. Com Guedes, nem vou ao supermercado. E merreca emergencial. É isso aí, minha gente. É o que nós vamos tratar hoje, mas, não obstante, nós vamos ter hoje também um editorial trazido pelo nosso querido diretor de operações, Arthur Luiz, que vai vir para cá agora, o menino também, de Campo Grande, como eu, mas de uma área mais nobre, Rio da Prata. Vem para cá, Arthur! Só queria lembrar uma coisa, você colocou que você nasceu no dia 13, e o dia 13 também tem a ver comigo, só que é invertido. Porque eu nasci no dia 31 de março. Pô, E legal. só para lembrar que eu acho maneiro, agora que eu me liguei nisso, né? Na boca do vulcão, você que é de geografia, né? A gente tem um vulcão aqui adormecido. Mas é por um isso que eu vulcão. falo. Mas é por isso que eu falo. Eu, É porque eu eu tô acho aqui do lado. maravilhoso para isso. Agora que eu me liguei nessa. Eu tô do lado do nessa vulcão questão. aqui, pô. Bem, Euler, Vamos a lá. questão primária é, cara, você acha que você conseguiria trabalhar sob uma pressão contínua e sob constantes ameaças? Seria complicado. E foi mais ou menos isso o que aconteceu com a médica cardiologista Ludmila Ludmilla. Hajar, que recebeu ameaças contínuas da militância bovina, né, que chegou até tentar entrar no quarto de hotel da mesma, devido a saberem que a mesma era favorável a diversas medidas, entre elas uma possível, quase um lockdown. Ela não falou especificamente um lockdown, mas ela falou em medidas restritivas de uma forma mais concisa do que os outros, quer dizer, o atual ministro que nós temos, que ainda é o Pazuello, só para o pessoal saber. Bem, a partir de toda essa questão que fez a mesma desistir de participar do ministério, meio que ensinou e já domou o então estagiário, também médico cardiologista, Marcelo Queiroga, para alguns entenderem por que está falando de estagiário, porque ainda não foi oficializado como ministro. A gente ainda tem o nosso general Pazuello, que tem 3 estrelas e está querendo, de uma forma contrária ao que é a lei militar, para ele virar de 4 estrelas. Quarta, né? Ele quer ganhar a quarta, como ele é de uma área que não pode ganhar a quarta, mas ele está querendo, né? Está querendo ser 4 estrelas para poder mandar mais do que os outros. Ele já meio que mostrou que o Ministério da Saúde, ele que é meio uma cadeira que serve para destruir biografias, destruir carreiras e ser basicamente um servo subserviente à política obscurantista do verdadeiro ministro da Saúde, que é o Jair Messias Bolsonaro, né? Que define tudo que está sendo feito de fato, né? Que não pode fazer tudo que tem que ser feito de forma correta, ou seja, não precisa usar máscara, pode se aglomerar e tudo do fato. Mas por que a gente fala isso? Porque Marcelo Queiroga começou dando bronca já na população. É a população que, de forma equivocada, tem feito aglomerações desnecessárias, né? No caso da fala dele, ele falou: o governo recomenda o fim das aglomerações fúteis. E as pessoas ficam fazendo festas.
Não adianta esperar que o Mas governo... cadê o exemplo? Mas cadê o exemplo? A questão é essa. A questão que deveria se perguntar é se a aglomeração fútil é só festa ou se a aglomeração fútil também é o presidente sair em outras reuniões e ir para a população sem máscara e fazer todas as atividades com aglomerações que o presidente faz. Cabe saber, é isso. Além das aglomerações que o presidente defende contra o Supremo Tribunal Federal, que qualquer um tem o direito, óbvio, de ter críticas, porém, no entanto, nós não podemos ter poderes que falam a favor do fim do mesmo. E aí a questão é essa: a aglomeração fútil é só festa ou a aglomeração fútil é o poder sair no meio da rua, aglomerar pessoas sem máscara, não indicar as pessoas a usarem máscara para fazer uma política favorável ao fim do Supremo e de outros poderes. Essa que ficaria a questão apresentada tanto ao nosso ministro quanto ao nosso estagiário Queiroga. Né? Mas, voltando de fato à nossa realidade, e aí, infelizmente, a gente não entra numa realidade, porque parece que o Pazuello vive num mundo das fantasias, onde o governo conseguiu 560 milhões de doses. Não consegue explicar de onde vem essas 560 milhões de doses. A única realidade que nós temos agora são cerca de 138 milhões de doses, sendo que 75% dessas doses só vão estar livres, isso daí, pelo menos a partir de agosto e setembro. Isso se tudo der certo, né? Exatamente. Se tudo der certo. Porque a gente sabe que o Pazuello, se tem uma coisa que ele sabe fazer muito bem, é ele vir na TV para falar: gente, não é bem isso que a gente falou ontem. Gente, não é bem isso que a gente falou ontem. Gente, não é bem isso que a gente falou ontem. O Pazuello das 48 milhões, ele reduziu para 25, um negócio desse, né? Exatamente. A última vez. Exatamente. E aí, uma dessas partes são 100 milhões de doses da Pfizer, que ele, há um tempo atrás, recusou 70 milhões. Ou seja, tecnicamente, a gente já poderia estar com pelo menos 70 milhões dessas doses aí, já com a gente que não estivemos. Isso foi ofertado no ano passado, meio do ano passado. Exatamente. E aí a gente entra numa realidade maluca que, se a gente pegar os dados do governo, oficiais, do Ministério da Saúde, e a gente associar com o Worldometers, que eu vou botar o link aqui para todo mundo associar, que eu entro todo dia para poder fazer essas análises, a gente tem que, hoje em dia, Amazonas é o primeiro país em taxa de mortalidade do mundo. Se fosse um país, tá? né? Se fosse um país, né? Há um tempo atrás, mas a Globo falou que não é o primeiro. Sim, há um tempo atrás, agora já passou. Tá? Já passou. O primeiro país, a Amazonas já conseguiu passar. Além disso, a gente tem Roraima como terceiro em mortalidade, a gente teria o Rio de Janeiro como quarto e Rondônia como o quinto. É bom então, só para o pessoal não achar que a gente está maluco, dizer que isso é por milhão, por cada 1.000 habitantes, não é isso? Dentro do Worldometers, as pessoas vão ver mortalidade por milhão. Por milhão, no painel Covid-19 do governo, eles vão fazer por 100 mil. Se você tiver dificuldade em matemática, você pega os 100 mil e você só multiplica por 10, que você consegue encontrar o mesmo valor em relação ao internacional, que é o dado. Mas aí fica a questão, de fato, do nosso editorial, que o problema é que o Ministério da Saúde nos cria mais perguntas do que nos dá respostas para a situação. Né? E aí são diversas perguntas. A pergunta é: quando de fato nós vamos ter um ministro da Saúde que não seja Bolsonaro? A outra pergunta que nós podemos fazer é se o estagiário a ministro, né, Marcelo Queiroga, reza, segundo o próprio Pazuello, reza a mesma cartilha, a troca seria para quem, então? Já que se reza a mesma cartilha, a gente pode fazer o Pazuello. Essa pergunta eu estou me fazendo até agora. Ou se isso é uma questão para tentar livrar o Pazuello de um processo que está sendo feito, dentre os 30 processos que eles têm, né, que ele já está tendo apresentado, mas um deles é sobre improbidade administrativa. Se isso é para tentar proteger o Pazuello, ou se isso é para tentar justificar que nós temos técnicos para poder justificar
a fala apresentada, né? Uma outra questão que também pode ser por que o nosso estagiário afirmou que a política é do governo Bolsonaro e não do ministro. Ele está com o cagaço de poder sofrer o mesmo processo que o Pazuello está sofrendo? E se ele está falando isso e ele está com medo, é porque ele está só querendo ganhar dinheiro em cima da morte de quase 3 mil pessoas diárias que nós tendo? Porque aí é a questão, se é para não mudar nada e é do Bolsonaro, eu estou vindo para tentar o quê? Ganhar dinheiro? Ele talvez é a única pessoa que está querendo ficar no Ministério da Saúde para poder fazer carreira, não que outros também não tentaram fazer carreira, mas não é a questão agora da gente entrar nesse debate. E aí a questão final, que é o que leva alguém com alguma biografia a se sujeitar a esse papel. Essa é uma pergunta, para mim, a mais importante de todas, né? Que tipo de pessoa é essa? E aí, só para a gente entender uma questão importante, é que não dá para a gente associar que a saída futura do Pazuello pode considerar uma liberdade total para o Exército. Em algum momento, o Exército vai ter que responder por essa política horrorosa que o Pazuello tem apresentado, já que Pazuello é, sim, o general da ativa. Nós temos que responsabilizar o governo, mas a gente vai ter que, em algum momento, conversar com o nosso Exército para saber por que eles deixaram essa situação acontecer. É isso. Excelente editorial, mais uma vez, Arthur. Te agradecer por trazer esses questionamentos importantíssimos para a gente nesse momento tão difícil. E que você em breve volte aqui para trazer mais coisa boa para a gente. Obrigado, Arthur. Valeu, até a próxima. É isso, minha gente. Muitas questões importantes, mas vamos seguir com o trem. Vamos trazer para cá agora os nossos camaradas, os nossos companheiros para formar esse quarteto aqui, o Quarteto Mágico. Vou chamar ele, que vem lá do coração do Brasil, nosso Raulzito do Cerrado, nosso decano, nosso mestre Yoda, meu querido, que vem lá de Anápolis, Goiás, Marcelo Moreira. Vem para cá. Obrigado pela deferência. Boa noite a todos. Que bom estarmos aqui de volta, mais uma quinta-feira. Legal, obrigado. Excelente editorial aí do nosso querido Arthur. Verdade. E agora, como de costume, o nosso príncipe da Baixada, o nosso queridíssimo, cada vez mais lindo, Rafael Vieira. Vem para cá, direto de Mesquita. Muito obrigado pelas palavras elogiosas. Quero agradecer novamente esse nosso encontro editorial indefectível de Arthur. Muito bom. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. É bom estar com vocês mais uma vez. Boa noite. É ótimo estar com vocês. E para fechar, o nosso querido Bob Construtor, o nosso menino da Zona Sul, da Zona Oeste, lá da freguesia, mas que é de Honório Gurgel, ele gosta de frisar isso, nasceu em Honório. Nosso Fábio Neves, do Economia em Quadros. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje estou com um fundo novo aqui, ó, poupança, PIB, desenvolvimento. Tá uma beleza, né, rapaz? Os indicadores bonito, tá bonito, né, rapaz? Olha, eu preferi o piano bar. Eu preferi o piano bar, mas tá bonito. Ah, ficou bacana o piano bar, é verdade. Piano bar é muita ostentação. Eu não tenho nem pro piano, nem pro bar, entendeu? Saúde, piada. Tá bonito, parece tá aquela bonito. Piada antiga. Parece aquela piada antiga da década de 80 do motorrádio, né? Que eu fiquei com a moto do rádio. Aí é velho, só que tem, entregando na cidade não, Fabinho. Garoto. Mas, na verdade, eu quero dar uma boa noite aí para as pessoas que estão dando boa noite para a gente. Ó. A Thaís, o Valdir, Gilvair, né? A Carla, o Cir, o Rodrigo. A tia, né? que está sempre aqui com a gente, a mãe da nossa querida Jana. Olha só, a mãe da nossa querida Jana. Isso aí. E eu quero também mandar um boa noite especial e um grande beijo para a Eliane,
Eliane, sou seu eterno estagiário. Eu e Rafael, né, Rafael? É verdade, querido Eliane Rangel. Olha o Joab aí com a gente de novo. Rodrigo. Joab novamente. Joab sempre trazendo boas questões. Muito bacana. Eu adoro esse momento Xuxa, por isso que eu faço sempre. Beleza, fizemos antes hoje, hein? É verdade. Deixa o Marcelo falar também. Não, que eu gostaria de dar boa noite também, por esse boa noite que eu recebi desse áudio aí, desse retorno que tá dando aí. Eu também tô com esse retorno. Tem gente assistindo o programa aí pertinho. Tem sim. Mas continua assistindo, por favor. Dá boa noite aí a todos que estão aí acompanhando, enviando boa noite, claro. Isso aí. Boa noite aí ao Juvaí, ao Valdir de Iporá, Rodrigo de Anápolis, Joab. Passou aqui o Cir, né, cara? Eu vi o Cir. O Cir Correia. Guiné. Estamos recebendo muita gente boa. Estamos recebendo muita gente boa. Eu acho. Olha que maravilha. E o Juvaí que está lá em... Deve estar lá em... Como é o nome da cidade? Itapaci. Gente, que estado? É Goiás, rapaz. Goiás é grande, cabe cidade. Mas você tem que falar pra gente, rapaz. A gente não sabe. Quem nasce Goiás. Como é que é? Itapaci? É da terra do que não vale nem um piqui ruído? Não, né? Não, tem os piquis de lá são os melhores, viu? Com não, todo o piqui vale, o piqui vale. Quem não vale o piqui ruído é o outro negócio do piqui ruído aí. Mas tá beleza. É outro, é. Gente, vamos aproveitar esse maravilhoso editorial que nos brindou o nosso querido Arthur, para a gente começar a caminhar com o nosso trem. Eu vou puxar aqui para a gente falar dessa questão da vacinação, né? A vacinação, lentidão e pessimismo. E aí o Arthur vai botar aí para a gente uma manchete que eu peguei do Valor Econômico do dia 16, que vem com uma pesquisa muito interessante do INESP, né? Onde eles fizeram com 3 mil pessoas, e eu vou aqui puxar, já está vendo aí a principal resposta, né? Para 81%, vacinação é lenta e reflete falta de planejamento. E aí eles têm outros dados aqui que eu vou colocar para a gente poder começar a discutir. 62% dos entrevistados apontaram que só em 2022 a maioria estará vacinada no país. Para 74%, a pandemia está piorando, mesmo um ano após a primeira morte. 55% disseram que ou tiveram ou tem alguém da família que contraiu Covid. 55%. Isso já é um ponto. Outros 52% afirmaram ter perdido ou um familiar ou um amigo para a Covid-19. E, para 73%, a vida ainda continua muito diferente do que era antes. O que, para nós que somos economistas, interpretamos isso como o quê? Como ainda não deu para o cara voltar à normalidade que ele vivia antes, então isso vai ter consequências nas relações econômicas também. E, para fechar o ponto que eu acho mais interessante de todos, 58% disseram ter deixado de frequentar bares, restaurantes, shopping centers e praias por causa da pandemia. E isso afeta diretamente o setor de comércio e serviços, como a gente bem sabe. Então, acho que essa pesquisa lá é de uma relevância muito grande, porém, não teve, né, por motivos óbvios, apesar de ter saído no Valor Econômico, é um valor assim, que atinge um público, a gente sabe, de menor monta, né, não é um jornal popular, e a mídia, a imprensa, ela não tem interesse em estar divulgando esses dados, mas a gente aproveita e traz aqui para as pessoas saberem, né, como está se comportando, né? E é gravíssima essa questão da vacinação, porque há estudo um estudo da Oxfam, se eu não me engano, posso estar enganado, calculou que no ritmo que o Brasil... Ali as pessoas estão achando que é só em 2022, mas é um pouco pior. Foi calculado que nesse ritmo que nós estamos hoje, a vacinação vai levar 958 dias, aproximadamente 2 anos e meio, para se vacinar todos os brasileiros. Se a gente pensar que para poder conter, né, a contaminação mais forte da vacina, você precisa chegar a pelo menos um número
que os infectologistas dizem de 70%, para chegar nesse número, a gente já viu que se continuar no ritmo que está, dependendo do Butantan e da Fiocruz, que por mais que façam todos os esforços, e estão fazendo, mas sem o devido investimento, sem o devido planejamento, como já foi dito, sem a liderança que deveria ter, como foi dito pelo Arthur, né, o exemplo, fica complicado. A gente está observando que os números eles estão numa exponencial, né? Aqui no Rio de Janeiro já estão falando até de fazer um feriado prolongado de 10 dias, coisa que São Paulo já está fazendo, já está praticamente fechado que vai ter. E a gente está aí próximo dos 3.000 por dia, né, de morte. E a vacinação nesse ritmo, e ainda tem prefeitos aqui no Rio de Janeiro, coisa horrível, Belfor Roxo e Caxias, que fazem uma coisa ridícula de encher de pessoas, aglomerar pessoas idosos para vacinar em 2, 3 postos de vacina, drive-thru, totalmente, quer dizer, nós estamos vivendo um momento bem complicado. Eu queria saber de vocês, pessoal, o que vocês acham desses dados que a gente traz aqui para a mesa. Marcelo, pode falar um pouco para a gente? Posso começar, então. A verdade, o que eu penso, Euler e demais colegas aqui, todos que nos assistem, é que isso envolve, isso demonstra, expressa muito bem É difícil falar em incompetência para um governo que não tem planejamento, né? Porque para você medir incompetência, algo do tipo, você tem que ver pelo menos o andar, né? Um sinal, né? Para onde está indo, um rumo ou coisa do tipo. Ainda que eu entenda, eu não vou falar nesse horário, né? Para dizer para o rumo que nós estamos indo, mas veja, quando você traz os dados aí da questão da vacinação, eu me lembro quando o próprio Guedes, o ministro da Economia, chama a atenção da importância da vacinação em massa para a retomada da economia. Pois é. Até o Guedes já entendeu isso. Até o Guedes já entendeu isso. Mas aí é que vem a confusão. Por isso que eu estou falando, é um governo, no mínimo, para não dizer outra coisa, é um número muito complicado, porque vem uma confusão. Por exemplo, hoje saiu um relatório da ONU, né, da Conferência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento, e o relatório lá diz o seguinte, em 2020, o Brasil sofreu uma contração de 4,1%, né, mais profunda do que os 3,9% da economia mundial e 2 vezes a contração de 2,1% entre os países chamados emergentes. Bom, se a vacinação é um procedimento que para salvar vidas, né? A partir de qualquer outro aspecto. Mas, a partir do próprio ministro da Economia, salvar vidas, para as vidas poderem voltar a trabalhar, consumir, e a economia voltar a ser ativada, né? E cadê? Aí o que nós vemos? Olha o relatório, né, vai dizer. E, na verdade, a economia brasileira, né, tenderá a ter problemas agora, nos 2 primeiros trimestres de 2021, né, porque está justamente abrindo mão, ou simplesmente não pondo em prática, políticas que pudessem fazer com que a economia retomasse. Aí ontem, o que nós recebemos como notícia? O aumento de 2,75%. Na verdade, foi um aumento de 0,75%. Na verdade, a taxa Selic foi para 2,75%. Ou seja, mantém uma atitude de austeridade que vai servir para quê? Para emplacar um arroxo fiscal à classe trabalhadora, o que vai aumentar o custo da dívida. Então, o pessimismo que está aí no texto, né, é o pessimismo, não é com relação à vacinação em si, a vacina, né? Que a vacina é importante, salvar vidas, que ela venha o mais rápido possível, em quantidade suficiente e coisa e tal. Agora, é importante que este governo, né, defina
o rumo que quer para a economia, para a população. Não dá para continuar do jeito que está. Você não tem nenhum planejamento para a saúde, nenhum planejamento para a economia. É fundamental isso. Eu só fazendo uma parte aqui, não sei... Não, é você, Rafa, fala aí. Pois o que o Marcelo nos apresenta, o editorial também, eu acho que pontua isso, e meu argumento aqui na verdade, são dois argumentos e uma opinião. O primeiro argumento trata do quadro em que o presidente... E aí, Costa, eu clico aqui. Perdão, Fábio. Desculpa. Em que o governo já se estabelece numa condição de que o presidente já se considera que não foi treinado para ser presidente. E isso já foi dito, são falas do próprio. E no histórico recente, né, o governo tem 2 anos, ou vai fazer 2 anos, ou 2 anos é alguma coisa, nunca houve uma estrutura apresentada para um projeto de Estado. O governo atual ele tende a apresentar uma leitura muito mais umbigocêntrica, desculpa o termo, tá? Muito mais aos olhos dele mesmo e de que tudo seja executado ao passo do que ele determina. Isso não é gerência de governo, isso não tem a ver com planejamento. Então, a conta, para mim, fecha, porque com o governante que o país tem hoje, não vai haver qualquer saldo, qualquer tipo de ajuste pela estrutura bicameral que temos, Senado e Câmara, ou qualquer ajuste via PEC, a não ser as PECs que são efetivamente destrutivas, né, para o quadro de estrutura que a economia brasileira precisa. Eu falo de propostas de revitalização da atividade produtiva do setor público, a capacidade de absorção de mão de obra via serviço público, concursos públicos, a oportunidade que a indústria tem, a indústria produtiva, não a especulativa, de ganhar novas formas de investimento ao passo de taxas de juros que possam proporcionar avanço do que chamam de crescimento econômico como resultado, e aí se cria o posto de trabalho, isso a gente não vê. A gente está acompanhando uma retração desde pelo menos 2017 e tornada mais aguda no período Bolsonaro. Não, em respeito a todos que eu conheço, os que são pró-governo atual precisam enxergar isso de uma maneira mais clara, independente de sua predileção à existência do atual presidente. Como de fato ele disse, ele é Messias, mas não vai salvar ninguém. Nós estamos chegando a quase 3 mil mortos em 24 horas, e aí é onde a palavra que cabe para quem promove essa condição letal para o quantitativo de pessoas que é uma palavra muito forte, mas é real. É execuível o que está acontecendo. Então, os nossos parâmetros econômicos ficam soltos, por quê? Porque os resultados apresentados são totalmente viesados. A exemplo do que Marcelo Moreira nos diz e nos traz no que se refere à taxa de juros da economia brasileira, chamada taxa Selic. A taxa Selic ela tem uma relação direta com a dívida pública do país, mas ela também tem uma relação direta com propriamente o que é chamado de preços dos serviços bancários ou preço do dinheiro. Tecnicamente, uma taxa de 2,75%, com uma inflação galopante nessa economia e uma paridade cambial ou uma relação de paridade entre real e dólar a R$ 6,10, o litro da gasolina R$ 7,00 sendo praticado em áreas específicas. A Baixada Fluminense teve a prática de preço de 1 litro de gasolina R$ 7,05. Não há rumo, né, Marcelo? Ou melhor, existe um rumo que é muito mais do que caótico. No seu processo, esse rumo ele toca na restrição de acesso a bens e serviços, a restrição de acesso a produtos farmacoquímicos e farmacêuticos, a medicamentos, somado à execução clara da displicência no que se refere ao processo de imunização para com Covid-19, que o governo deixou de executar no ano passado. A conta, para mim, fecha muito naturalmente, porque se não foi um projeto de governo executar isso, eu não sei o que isso traz mais. A nossa preocupação em estudar os indicadores macroeconômicos como elementos de resultados para entendermos a que rumo vai a economia do país tem se apresentado cada vez mais caóticos para nós, porque os resultados são cada vez mais a menor. É um decrescimento do decrescimento, só para falar popularmente, é um eita atrás de vixe, é um vixe atrás de eita.
Você repara? Como é que eu chamo a população para pensar junto uma ação de mudança desse quadro? Vamos acompanhando. Acompanhando da seguinte maneira, ó, está cada vez mais restritivo comprar o pãozinho francês na padaria a R$1. Quando a pessoa que está com você ao seu lado diz que, olha, a partir do dia 20 a gente está sem dinheiro, como é que você faz para equacionar a sua vida? Se tem a passagem do filho da escola, quando presencial, e se tem energia para pagar, que é a conta, e os custos diários estão cada vez mais elevados, isso para quem tem aqui uma estrutura de formação e tal, e para quem conseguiu chegar num posto de trabalho que lhe garante algumas condições. E os que não? E parece que meu argumento, primeiro, é o caótico. Não, o primeiro argumento é esse, é de conjuntura. O segundo argumento é, há alguma ação do governo para melhorar? Não, pelo contrário. Pelo contrário. E qual é a minha opinião quanto a isso? Como eu disse antes, 2 argumentos e uma opinião. O primeiro argumento foi conjuntura, o segundo argumento é o estabelecimento do quadro, que é o caótico. A opinião é, a mudança ela deve ser breve. As ações que a gente vê no que se refere a manifestações dos canais de mídia, quanto ao propósito de impeachment, quanto ao propósito de passeatas, e a gente não pode nem promover passeata porque o Covid pode proliferar por conta disso. Mas as ações que devem ocorrer para mudar o quadro do primeiro mandato, da equipe mandatária do país, ela é cada vez mais urgente. Continuar com esse quadro é a promoção de algo que nós vimos na Segunda Guerra Mundial, que tem um nome pesado, e isso está acontecendo aos nossos olhos. Essa é a opinião. É difícil. Mas é isso aí, cara. A gente está, né? Fábio vai falar agora um pouco também sobre essa questão, né, Fábio? Com certeza, abordar esse tópico, né, depois dessa bela fala aí do Marcelo e do Rafael. Muito me assusta isso, esse período, né, que a gente está atravessando. E pior, quando a gente olha esse planejamento, né, se puder colocar na tela aquela primeira figura, até que você deu destaque lá do jornal Valor Econômico. Opa, conseguiu? Deixa eu ver se é possível. Onde dá esse destaque, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Para 81%, vacinação é lenta e reflete falta de planejamento, ou seja, é um número extremamente significativo, tá? Esse número extremamente significativo mostra aquilo que as pessoas estão sentindo no dia a dia. E eu hoje, conversando com várias pessoas por uma distância, né, quero cravar isso, todos têm uma história que já conhece alguém de maneira direta que já foi acometido ou já veio a falecer com Covid. Então, realmente é uma questão complicadíssima, tá? Eu queria aproveitar a fala, né, e abordar uma questão que o Joab trouxe com relação a... Valeu, Fábio. Eu ia pedir mesmo para alguém responder. Obrigado. Da taxa Selic, né? E aí o Joab trouxe algumas perguntas bem legais a esse respeito. O Conselho, né, de Política Monetária, agora independente, né, promoveu a taxa de juros de 2% para 2,75% nesse novo patamar. Para quem está chegando aí no universo de economia, vou tentar ser breve na explicação, a taxa de juros básica da economia regula o vínculo dos títulos governamentais, tá, a essa taxa. E a questão toda é que o Joab traz a pergunta da armadilha da liquidez. A armadilha da liquidez é um conceito onde a taxa de juros passa a não fazer efeito sobre a política monetária, tá? Então, você atua na taxa de juros e você não consegue efetuar aquilo que você deseja lá na política monetária, porque, na verdade, você tem um outro componente, né? E aí eu lembro das aulas do Eduardo Scaleschi, que foi nosso professor, muito conhecido aí na economia, e ele diz o seguinte: a incerteza acerca do futuro. Então, a taxa de juros baixa reflete a recessão que a gente vive, não sou eu que falo isso, a ata do Copom mostra isso, e nesse processo que a ata do Copom
descreve esse processo. Opa, desculpa aqui, que senão vai acabar a bateria do meu computador e eu tenho que ligar agora. E aí, a taxa de juros é coisa do programa ao vivo. Né? Isso aí, faz parte. Natural. Ter bateria. E aí, essa taxa de juros baixa reflete esse momento recessivo que estamos vivendo. O governo, né, aí a Banco Central independente, eleva para um novo patamar para que tente fazer algum efeito sobre esse aspecto. Mas isso mostra a política independente. Desculpe. Veja bem. Vamos lá. Esse conceito de Banco Central independente de quê, meu querido? Vamos voltar para nossa professora Maria da Conceição Tavares. Eu não entendo até hoje, em 25 anos estudando economia, eu não entendo uma instituição financeira como uma instituição, autoridade monetária, como o Banco Central a importância que tem no sistema financeiro, atuar como um sistema financeiro, como uma instituição independente. A rigor já atua. É isso que eu ia falar. Pior é que já atua. Atua porque faz o que quer. Você olhar para trás, para o passado, nunca teve de verdade alguém que não conseguisse interferir. Então avança na discussão, porque esse conceito não desce comigo. Rafael, não lhe dou a parte, Rafael. Inclusive já foi pauta, né? Já foi pauta. Já. Mas assim, Fábio, o que você está chamando a atenção, aí fazendo menção aí, vou tentar juntar essa primeira pergunta com a segunda do Joab sobre a questão política, é porque realmente nós estamos vivendo no Brasil um cenário, né, um tanto quanto perigoso, de tal maneira que questões que requerem conhecimento, não é um conhecimento profundo, mas um tipo de conhecimento que dê conta de explicar determinadas situações e não tratar essas situações como brigas ou como conflitos entre forças opositoras no campo da política, né? Então, assim, essa pergunta é bem provocativa do Joab sobre a questão política, como se percebe o jogo político em relação ao momento atual. Ainda não estamos. Jogo político nós vamos ter em 2022, propriamente dito. Aqui, o que nós estamos tentando fazer? São só os preliminares, né, Marcelo? São só os preliminares. Aqui o que nós estamos fazendo é dizer o seguinte, olha, e aí a pergunta, o Fábio está chamando a atenção. Vivemos um momento com uma taxa de juros baixa, mas sofremos um choque externo que veio a pandemia. Aí os investimentos baixaram e aí não foram as taxas de juros, não conseguiram realizar influência sobre a mudança do perfil do investidor. E quando eu falo investidor, estou falando o cara que produz, que gera emprego, gera renda. Não estou falando daquele cara que é o inversionista. Não estou falando daquele cara que faz aplicação financeira, o rentista ou coisa do tipo. Você está falando do que produz de verdade. O que é investidor, né? Conceitualmente falando. Então, o que ocorre? Fábio, eu sei que agora eu já te cortei, vou cortando e vocês me cortam se eu falar demais. Mas o papo tá bom, eu não queria perder essa oportunidade. Veja bem. Chuta a bola, vai lá. O que nós escrevi lá, que foi lá publicado no nosso post ontem? Sem conseguir tornar o V em R de realidade, o governo vai estar emitindo sinais ao mercado financeiro via o Banco Central, que foi autonomizado nessa autonomia relativa, enfim, mas nessa autonomia do mercado financeiro, foi autonomizado para isso. Só e somente só. Foi só cortar o cordão umbilical, só para poder acabar de vez. Não adianta. Está fazendo o serviço da banca. Nós já falamos sobre isso. Como arroz fiscal antes. Entendeu? Um arroz fiscal. E aí, para encerrar, Fábio, para devolver a palavra para você. A própria ONU, que eu estava citando agora há pouco, disse o seguinte, ó. Abre aspas, até agora, as autoridades brasileiras não parecem dispostas a usar seu espaço fiscal, pregando, ao invés disso, um rápido retorno à austeridade. Fecha aspas. O mundo inteiro está fazendo o inverso. O Brasil não cresce. E aí você fez menção à ata do Copom. A ata do Copom diz a continuidade da recente elevação. Não é outra história.
Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes, em particular a divulgação do PIB do quarto trimestre, né, continuam indicando recuperação consistente da economia. Jesus! E aí os caras vão lá e aumentam a taxa de juros. Aí o Joab, claro, uma preocupação interessante, tem razão. É. Não tem um problema aí da questão da desvalorização cambial? Bom, aí eu vou ter que massacrar o setor produtivo, porque o governo não consegue efetivar uma política cambial decente que valorize o real frente ao dólar. Mas a gente já falou aqui também que esse real foi desvalorizado em 2 anos, 50% proposital, artificialmente. Esse processo de próprios desvalorização monetária. 50% de desvalorização em 2 anos. E eu só quero colocar aqui uma questão rapidinho para fechar essa minha fala. Observem, 0,75 em cima de 2% são quase 40% de aumento. Olha o quanto ele está botando no bolso desse pessoal da especulação. Só isso. Eu quero falar 3 coisas. Eu adoro o programa ao vivo. Mas está tirando do meu para... Eu quero falar 3 coisas. Primeiro, eu adoro o programa ao vivo por causa disso que aconteceu agora. A segunda coisa, eu vou ver se meu nome está limpo e vou abrir um crediário na hora de abastecer meu carro, porque a R$ 6,57, amigo, eu vou ter que parcelar umas 4, 5 vezes. E eu adoro quando o Marcelo faz... O Marcelo não, o Rafael faz a vez da professora Maria da Conceição Tavares, que eu adoro e já assisti. Ele fala igual a ela, igualzinho. É igualzinho. Eu acho que nesse novo programa da Escolinha do Professor Raimundo, vocês estão perdendo um talento que é o Rafael Vieira. Mas vamos para a próxima pauta, porque daqui a pouco vai dar 5 horas de programa. Só para fechar, o Arthur, o Fábio... Ah, obrigado. Ih, ficou pequeno. Isso aí ficou pequeno. Mas vamos lá. É para mostrar, pessoal, o percentual de vacinados por país. Obrigado aí, Arthur. Ficou maravilhoso agora. E aí, olha só, o Brasil está na 50ª posição. Esse número foi retirado do New York Times, eu peguei lá do Instagram do Paulo Pimenta, e, na verdade, hoje a gente chegou a 5%. Mas, mesmo assim, a gente continua em 50º lugar, ou seja, nós estamos muito atrás. E para que ninguém diga, mas a nossa população é muito grande, Estados Unidos... que estava até ontem com um maluco lá na presidência, está com 21% já de vacinados e tem 330 mil habitantes. Vamos lá, pessoal, seguindo o trem, desculpa. 330 milhões. 330 milhões, desculpa, falei errado. Vamos seguir o nosso trem. Para agora, a nossa pauta. Com Guedes, nem vou ao supermercado. Rafael, que história é essa? Mas não vai. Só pode entrar um da família. Não baixa mais da Conceição Tavares. Fala normal, fala igual o Rafael. Não, veja só. Não tem a ver com... Professora Conceição, que esteja muito bem, rogo pela sua saúde, aos seus 88 anos. Com certeza, está vivo. Não vamos ao supermercado, e aí vale essa metáfora, digamos assim, que é para fazer uma seguinte leitura. As ações do ministro da Economia e os instrumentos que ele tem colocado para tentar reagir, fazer com que a economia brasileira reaja a algum tipo de suspiro de evolução / crescimento, são efetivamente inócuos, né? Desculpe o termo inócuo, são efetivamente inválidos. Tá? Inválidos por quê? Porque não tem funcionalidade no dia a dia do indivíduo que tem o seu salário em razão de buscar as suas satisfações de acesso a bens e serviços, bem como a cesta básica. Se olharmos o custo de cada componente da cesta básica hoje, com os preços praticados e propriamente as definições apresentadas pelo Ministério da Economia, o qual o senhor Paulo Guedes faz parte e capitania a pasta, senhores, sinceramente, não dá para ir ao mercado. Então, o que nós vamos fazer agora? Mudar os hábitos alimentares, mudar os hábitos de consumo. A mudança do hábito de consumo, numa regra geral, do ponto de vista da economia, ela é dada pela restrição orçamentária. Então, se você tem uma redução do seu nível de salário, do ponto de vista de quantidade monetária em dinheiros, tecnicamente, quando você tem aumento de preços, o dinheiro que comprava tal quantidade de bens e serviços ou bens de consumo não compra mais.
Ora, se eu tenho um aumento contínuo desses preços e desses serviços e acesso a bens e serviços, capitaneado pelo Ministério da Economia, eu vou fazer o que no mercado? Só para citar um exemplo, em Minas Gerais, recentemente um aumento da gasolina, pela 6ª vez. E quando se trata de preço administrado pelo Estado, ora, aí é gargalhada de ver, tem como. Tá, tudo bem, Fábio, aí baixou a Conceição de novo. Não. Porque pensa o seguinte... Eu tô rindo não por ironia ao tema, mas... Não, mas é porque pensar o seguinte, eu, graças a Deus, pude ser aluno dela, enfim. Mas olha só, não dá muito para acreditar, do ponto de vista técnico da economia, que esse negócio funcione. Esse princípio de restrição em razão de aumento de preços, gerar uma taxa de juros de 2,75 e achar que a economia vai avançar com espectro, falei espectro, fantasma, entendeu? Do processo inflacionário como está colocado, não dá para ir ao mercado, não dá para você comprar 900 mililitros de óleo de soja a R$ 9,80. Você repara? Eu vou no básico, o que era básico? Eu lembro que minha mãe e minha avó falavam muito isso na virada dos anos 70 e 80, sobretudo nos anos 80, 81, 82, processo recessivo no caso brasileiro, aí o início da década perdida, né, nos anos 80, porque não chegou. Para quem está chegando aí agora, estou fazendo só um ponto de partida aqui, um ponto comparativo, perdão, do que era os anos 80, da década de 80, do século passado, para o cenário que estamos vivendo hoje. Leitura. Se nós tínhamos o bacalhau, o componente da cesta básica, então foi retirado, ficou mais caro. Daqui a pouco a carne seca vai ser retirada da cesta básica. Mas sabe por quê? Porque você vai à feira, em Nilópolis, por exemplo, você vê o quilo da carne seca, ponta de agulha, olha, é nobre mesmo, a R$ 32,50, o que era 29, o que era 27, o que era 22. Aí o que você vai? A culpa é do feirante? Não, a culpa é da dinâmica econômica que está sendo apresentada e dos instrumentos que o Ministério da Economia apresenta para o controle da economia com base numa taxa de juros tal e avanço dos preços, porque o mercado precisa ter a sua capacidade de aferição de lucro. E aí vai aonde? Na ponta, no consumidor. Isso se sustenta numa economia com propósito de crescimento? Crescimento para quem? Mas que agente econômico sofre resultado com relação a isso? Não dá. É um modelo que não funciona. Ou melhor, funciona para o propósito que o governo são recessivos, estagnação econômica, a bancarrota da economia brasileira. É o caso. Como melhora? Bom, eu sinalizei para vocês o tamanho do problema, certo? Você vai pagar a sua conta de energia, você vê lá uma bandeira vermelha. Bom, salvaguarda agora, período chuvoso, porque também, vamos lá, período chuvoso no reservatório lá em cima, digamos que vamos ter algum tipo de resultado para a menor, para garantir aí uma taxa de uma conta de energia um pouco mais barata. Não, mas os serviços são mais caros. O processo da pandemia fez com que todo mundo voltasse para dentro, mas que garantisse, de certo modo, algum tipo de ganho naquilo que era mais imediato. Você quer ver uma coisa? Eu falava numa folha, foi pauta isso aqui também. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Você repara? Isso é verdade. Nesse período recente, todo e qualquer material mais descartável tornou-se mais caro. Por que o material descartável tornou-se mais caro? Perdão. Tornou-se mais caro porque necessariamente nós temos que fazer uso de algo descartável, porque a nossa demanda de bens e serviços para a cautela no enfrentamento da Covid-19 tem gerado esse tipo de esforço. E o mercado, entendendo esse tipo de situação, apresentou um avanço na produção de produtos descartáveis, copos plásticos, máscaras e todas as coisas desta ordem, justamente para garantir essa entrada. E aí o que acontece? Além do preço mais caro dessas máscaras, de todos os descartáveis, você pensa, o que mais vem a reboque? Bom, se aquilo que passa a ser necessário para o enfrentamento do Covid-19 está ficando mais caro, como é que o indivíduo que é assalariado vai comprar isso? Ele vai ter que fazer máscarazinhas de tecido, que de certo modo resguardam, mas as máscaras com o tal do tecido que é efetivamente retentor do tal do vírus, tende a ser mais caro, e são descartáveis. Aí a gente está indo aqui agora para o seguinte descartável, né? Eu tenho uma série de máscaras bonitinhas abertas aqui, ó. Lindas, a minha sogra que faz. Acho bacana, né? Mas eu não faço negócio com isso. Quem não tem renda, precisa fazer disto aqui um negócio para sobreviver no ambiente de economia brasileira
colocado, moldado e instruído pelo Ministério da Economia atual, capitaneado por Paulo Guedes. Não dá para ir ao mercado. Se não dá para ir ao mercado, eu mudo a minha estrutura de consumo, eu mudo a minha cesta básica. Mudar a tua cesta básica é mudar hábitos de consumo. Posso pedir a parte? Não dou a parte, mas tá dito. Tô rindo novamente, não pela ironia, mas sim pela disparada de Rafael Vieira, que não tem como, bem. É gargalhada, não funciona. Fala tão bem. O governo não funciona. Eu costumo sempre levar muitas coisas para a ironia ou para aquela história do trágico cômico, né? Porque vamos falar de economia sob a ótica do conceito. Então, quando você tem uma renda, essa renda te permite formar uma cesta de consumo. E essa cesta de consumo tem que ter lá energia, habitação, saúde, transporte, moradia, né, como foi dito antes, e a alimentação. Então, quando você vai ao supermercado, eu fico observando o comportamento das pessoas, até para poder refletir aqui no dia a dia, até para eu poder ponderar como funcionam essas coisas. As pessoas ficam orbitando ali o freezer onde tem a carne, mas elas não se aproximam. Acho que é uma espécie de campo gravitacional. Por quê? 35, 40, 60, 70 reais o quilo de uma carne. Aí você olha, né, como intruso, eu fico olhando o carrinho das pessoas, você vê salsicha, você vê o frango, que ainda está num preço um pouquinho melhor, você vê algumas tipos de carne de porco, e assim por diante. Ou seja, realmente não dá para ir ao mercado. As pessoas estão cortando em outros pontos do seu cotidiano, do seu dia a dia, para que sobre alguma renda necessária para o alimento. E esse alimento está perdendo vez nessa cesta básica, como bem destacou Rafael Vieira, fazendo diversas caretas aí. Estou gostando dessas caretas. Mas não só careta, mas você está dizendo o seguinte, 30 segundos, Marcelo. Há uma ação própria, um projeto de limitação de acesso a bens e serviços. É um negócio muito sério. É um negócio muito sério, em que determinadas camadas da sociedade brasileira não terão acesso a isso, nem a esse tipo de máscara feita de tecido, porque o salário ou a qualquer renda gerada da família, porque toma conta do estacionamento, porque está no sinal malabarista do sinal vermelho, gerando alguma renda a criança de 10, 12 anos de idade, para gerar algum tipo de soma na renda da família. Porque que tipo de... Como é que... Se nós estamos entendendo que não vamos ao mercado, imagine estes. O tamanho do problema é o seguinte... O tamanho do problema está aí. A gente não está apresentando Eu gostaria de fazer o seguinte apontamento. A gente está criativo na realidade. Ser criativo na realidade é um subterfúgio momentâneo. Vai, Marcelo. Eu gostaria de fazer o seguinte apontamento. Com relação ao tema, eu sempre gosto de fazer menção aí aos estudos do DIEESE e aos impactos aí da evolução do preço da cesta básica. Então, mais uma vez, quem tem amigo não morre pagão, então eu vi para Goiás e vi para o Rio de Janeiro também. Então, Rio de Janeiro, o valor da cesta básica para o último mês de fevereiro ficou na casa dos R$ 629,82. Isso equivale a 61,9%, 62% do salário mínimo líquido, né? Retirando o INSS, lógico. Então, sim. Salário 62% do salário mínimo líquido. Uhum. A variação em 12 meses, comparando fevereiro de 2021 com fevereiro de 2020, houve um acréscimo de 25% no valor da cesta básica aí no Rio de Janeiro. Aqui para Goiás, vai ser Goiânia, a cesta básica está na casa de R$ 560,67, equivale a 55% do salário mínimo das goianas e dos goianos, e houve um aumento aí de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2020 de 25%, né, nessa cesta básica. Então, assim, eu quero também aproveitar para responder à provocação do Joab. Eu não sou especialista em hábito, cultura alimentar e coisa do tipo. Nem, enfim, fazer uma aproximação com relação ao momento e se esse hábito impacta ou não no agravamento do SARS-CoV. O que eu vejo, o que eu verifico,
é que, por força da pandemia e por força de uma não política nacional de controle à pandemia, ela se agravou e as pessoas estão simplesmente sendo impedidas de irem ao supermercado. Elas estão impedidas, não é pelo falso lockdown. O Brasil não fez lockdown, vamos falar sério. Já discutimos isso aqui também. Lockdown é lockdown, não é o que está acontecendo no Brasil. Então, o que ocorre? As pessoas estão sendo impedidas de entrar ao supermercado como entravam antes, passar o tempo que ficava, ir com alguém da família, estão aqui individualmente. E lá, quando entram, encontram preços absurdos para itens básicos, aquilo que em economia nós chamávamos de bens salários, né? Então, os bens salários, e aí, no caso, parte deles, os alimentos, estão impedindo que as pessoas mantenham o seu hábito alimentar. Se esse hábito alimentar é adequado ou não adequado, eu não sou especialista, já falei. Eu estou dizendo é que ele era o que essa pessoa tinha, e ela perdeu. E não foi mantida, entendeu? Não só pela pandemia, o agravamento da pandemia, mas muito em função de uma não política. Fazendo menção aqui a Ana Paula Santana Neves, grande abraço, Ana Paula Neves, né? Ela fez menção lá que também houve um período na gripe espanhola, um período da gripe espanhola com relação ao negacionismo e coisa do tipo. Mas nós também já citamos aqui, eu fiz menção a um artigo que disse que um exemplo dos Estados Unidos, e feito por economistas do Fed, né, e do MIT, que os distritos e as localidades que fizeram políticas públicas não farmacológicas, entre elas lockdown, saíram melhores quando a pandemia passou, saíram melhores em termos econômicos. Conseguiram crescimento econômico de forma mais rápida. Então, essa lambança que esse governo está fazendo, está atacando um hábito alimentar, que eu não sei se é o adequado ou se não é adequado. É a cesta básica, a cesta mínima, o nível de subsistência do trabalhador. Nem isso o trabalhador está tendo direito. Porque o salário mínimo não aumentou de forma a recompor o que perdeu com a inflação. O governo aumenta a taxa de juros com medo da inflação, mas vai favorecer rentista. E os preços continuam aumentando. 55% do salário mínimo líquido comprometido com cesta básica aqui em Goiânia. Aqui não, lá, estou em Anápolis. Verdade. E eu queria, só para pontuar nessa pauta, eu vou ser muito breve. Primeiro, as colocações maravilhosas de todos vocês, principalmente do Rafael, né, que hoje está bem inspirado, está vendo. Mas, assim, é isso, né? A palavra, vocês repetiram várias vezes essa palavra que eu odeio, mas que é real, e aí é sempre essa contradição do liberalismo e do neoliberalismo, que prega a liberdade, né? Mas que liberdade é essa? Liberdade da iniciativa privada, da propriedade, porque é o mundo das privações. É exatamente isso que eu sempre bato. É o mundo da privação. Então, o capitalismo, o liberalismo econômico, o ultraliberalismo selvagem, que está sendo aqui, neste país agora, regente, né, pelo seu Paulo Guedes, é isso, é privar as pessoas do mínimo, do básico, né, qual seja a cesta básica, como bem disse o nosso querido Marcelo. E para fechar, uns dados que o Instituto Locomotiva fez do Data Favela. Efeitos da pandemia. Vou te dar assim, só deixa eu passar rapidinho os dados e te dou a parte. 71% das famílias recebem hoje menos da metade da renda que possuía antes da pandemia. 71%. 82% hoje estão dependendo de doações para poder se alimentar. E estão sobrevivendo com 1,9% de refeições ao dia, ou seja, menos de 2 refeições ao dia. Esse é o capitalismo neoliberal, ultra selvagem do seu Paulo Guedes. Pode falar, Marcelo. Eu diria assim, esse é o capitalismo, ele é assim,
certo? Mas não dessa maneira, né, Marcelo? Como está se vivendo como aqui. Como eu falei, eu cheguei a mencionar aqui em um dos nossos programas, liberais, em um dos episódios para trás, esse é o capitalismo. Se nós não conseguirmos suplantar, transpor o obstáculo desse modelo, aí vão pedir arrego porque a gente não consegue resolver nossos problemas mesmo, né? Então não vai dar certo. Agora, veja, eu só pedi uma parte para poder fazer menção, a citação aqui da Ana Paula também, trocar óleo por banha. Eu como banha. Vou à feira, compro a banha, até hoje. Por isso que eu estou ainda mais ou menos. Estou curtido. Isso eu posso falar para o Joab. Banha é mais saudável, hein? Banha é mais saudável que óleo de soja. O Joab é daqui, Joab vai à feira também. Provavelmente ele está usando a banha daqui de Goiás, aqui de Anápolis, que são fantásticas, saborosas, bem feitas, frescas. Mas olha, é só para fazer menção. Há uma questão que você diz aí, eu lembrei de uma citação do Thomas Piketty, quando ele fala: a tecnologia, assim como o mercado, não tem limite ou moral. Tá? É isso que nós estamos. Nós estamos vivendo nisso, nessa situação. E havia uma frase, eu gosto muito de dizer que nada é tão novo que não possa ser recuperado no passado. Um prêmio Nobel de Economia dos anos 60, em algum ano dos anos 60, da faixa dos 60 ali, que eu não lembro qual foi, o Gunnar Myrdal, ele disse o seguinte, abre aspas, é mais fácil ser um conformista do que um rebelde competente, fecha aspas. Perfeito. Nós estamos, neste momento, precisando de rebeldes competentes. Pois é. Bom, vamos para a nossa última pauta, gente. Merreca emergencial. Fala, Fábio, que história é essa? Rapaz, olha só, a grana é curta, o auxílio é curto e o tempo também é curto, né? Então, pegando aí esse trocadilho do tempo curto com a grana, o governo, eu vou ler uma matéria aqui, alguns trechos rápidos da economia do G1, né? Matéria de hoje, onde mostra com detalhes esse ponto, 4 parcelas, essas parcelas elas vão de R$ 175, se eu não estou lendo aqui errado, até R$ 150 para quem mora sozinho e mulher que sustenta a família, né, que é a realidade de muitas brasileiras, que a gente já discutiu isso em outras pautas, R$ 375. E o governo ele não vai abrir para cadastramento, na verdade ele já entende que há esse cadastro, no primeiro benefício emergencial, que foi via Congresso, onde teve toda aquela força, né, dos partidos progressistas, com essa preocupação, onde o valor foi bem mais significativo. Agora, você vê que desidratou. E desidratou para quantos? Era por volta de 54 milhões de brasileiros, ou em torno desse número que ganhou, agora em torno de 40 e poucos milhões que eles esperam. E tem o número aqui do quem recebe, só para eu poder passar para vocês. Aproximadamente 11 milhões do Bolsa Família, aí vale a regra de quem ganha, o que vai ganhar mais, 6 milhões do Cadastro Único e 28 milhões, ou 28 milhões e 600 e pouco, pelo cadastro do APP, porque muita gente também foi excluída desse processo. O que me causa estranheza é que as obrigações dessas pessoas autônomas e liberais, elas continuam. Então, por exemplo, mesmo quando era R$ 600, aí eu tenho um amigo, né, 2, até o Carlos e o Luiz, que ganhou R$ 600, são serventes de pedreiro, mas eles continuavam tendo que contribuir com o INSS, e a parcela do INSS que eles contribuíam era quase R$ 200 por mês. Eu falei, não, você não ganhou 600, você ganhou 400. Então, se o Carlos ganhar R$ 150, significa que alguém vai ter que colaborar com mais R$ 50, ou seja, ele vai ter que trabalhar para poder contribuir lá com o INSS dele. Ou o Luiz, ou qualquer outro Carlos, ou qualquer outro Luiz, ou qualquer outro João, ou qualquer outro Manuel, ou qualquer outro José que a gente tenha no Brasil. Então, assim,
Isso é o que me incomoda muito. E como o Marcelo colocou, nós estamos indo na contramão do mundo. A ONU já mostrou isso. Estamos com austeridade econômica, ou seja, a gente quer gastar menos. É isso, pessoal. Eu não quero me alongar mais do que o programa já foi hoje, mas quero passar a palavra para vocês. É um prazer estar aqui e discutir esses pontos. Eu queria só fazer uma colocação nessa pauta, né? É a seguinte: se R$600, né? A gente sabe que não foi grande coisa, como o Fábio já bem colocou, uma parte ela já volta para o governo, né? Com 250, porque na verdade 44 milhões de pessoas, para dar os 44 bi que eles querem pagar, são 44 milhões que vão ganhar R$1.000 dividido em 4 meses. Né? O efeito multiplicador desse incremento, dessa transferência, é muito tímido. Não vai dar para um país que já está com a economia combalida, que vem de um PIB negativo, né, vem de um encolhimento, que já caiu para a 12ª posição no ranking de economias, não vai dar para ajudar quase em nada. Né? Acabei de falar para vocês aqui os dados do Instituto Locomotiva, absurdamente assustadores, da quantidade de pessoas em situação de fome. Não estou falando em situação de pobreza, estou falando em situação de fome. Então não vão ser R$250 durante 4 meses, essa miséria, essa merreca, como bem colocado na pauta, que vai resolver, e muito menos que vai dar algum respiro para essa questão econômica. Quer dizer, os caras não conseguem, é isso que me deixa mais incomodado. Eles não, a dicotomia falsa da saúde e da economia, que a gente já falou aqui, que é uma falsa dicotomia, o Marcelo já colocou que os países que fizeram o lockdown realmente de verdade se recuperaram mais rápido, a China, o Vietnã estão dando de braçada, né? Beleza. E o pior, o cara nem defende a economia e nem defende a saúde. E tem mais, Fábio. Não pode esquecer, vai ter um monte de gente que recebeu R$600 que vai ter que fazer imposto de renda pela primeira vez na vida e devolver. É surreal. É simplesmente surreal. Então eu te dou, mas depois eu te tomo de volta. Que transferência é essa? Essa é uma coisa assim, completamente absurda. A gente vive no país dos absurdos. E aí, eu peço licença para o meu querido Marcelo, mas não é esse capitalismo selvagem do Brasil, não é o capitalismo que a gente vê nos países da Europa, nem nos Estados Unidos. O Biden acabou de aprovar 200 bilhões só para poder pagar auxílio. De dólares. De dólares. Sabe? Então, aonde que esses caras querem chegar? Eu vou te dar uma vez. Aonde? Eu não sei. Fala, Marcelo, é você mesmo. Não. Termina, pô. Não, já terminei. Era isso. Eu quero saber aonde que a gente vai chegar. Não, eu sei. Não, é claro, eu não vou ponderar contigo. É porque, assim, a gente adjetiva e substantiva demais determinados termos, eles vão ficando flexíveis. É isso que eu quero dizer. Entendi. Quando eu digo que capitalismo é capitalismo, é que quanto mais você adjetiva, substantiva o termo, mais você diz assim, não, eu posso aceitar um pouquinho, porque aqui ele é pior, lá ele é melhor, então eu vou aceitar. Não, sim. É nesse sentido que eu estou chamando a atenção. Não, essa é a lógica. Essa é a lógica. Vamos pensar o seguinte, aqui ele tende a ser pior, porque os caras que estão no comando não sabem nem como é que esse negócio funciona. Vamos partir do pressuposto seguinte, se aqui ele é pior do que Alhures, é porque os que estão no comando dele aqui não têm a menor ideia como é que esse trem funciona. E aí o que acontece? Na linha do meu diretor aqui, o Rodrigo Messias, que eu tenho diretor para dar com pau, tem diretor aqui no programa, diretor aqui na universidade, querido Rodrigo Messias, mas na linha do que o Rodrigo disse aqui, né? Aqui fica pior, porque os caras, como não têm conhecimento da coisa, eles acham que tem, porque vieram de, sei lá, igual o Chicago Boy, coisa do tipo, né? Aí eles querem derrubar tudo. E acham que estão fazendo coisa boa para os demais, para os de fora. Acham que estão fazendo graça para os de fora. Por quê?
Aí eu vou citar de novo um autor chamado Mikhail Kalek. Ele dizia o seguinte: um capitalista... Kalek disse: um capitalista querer reduzir o salário dos trabalhadores de sua fábrica, do seu setor, é uma coisa, ele pode obter o resultado que ele precisa. Agora, quando todos os capitalistas resolvem fazer isso, o resultado não é o que eles esperam e pode ser muito pior do que eles esperam. E quando você junta capitalista com governo que acha que está fazendo favor para capitalista, aí, meu amigo, é a desgraça do Brasil. Aí é a desgraça dessa equipe econômica, aí não tem jeito. Então, só você ter uma ideia, o pagamento do auxílio emergencial foi prorrogado para abril. A parcela vai ser em abril. Seria cômico se não fosse trágico, 1º de abril. Aí você mentira, vê, né? Aí já estão dizendo o seguinte, alguns analistas já estão dizendo o seguinte, olha, jogar para abril vai favorecer o lockdown. Bom, o lockdown que não existe fechamento e tal. Vai favorecer o lockdown do Piriquim. Por quê? Você deu o dado aí agora há pouco, com a pesquisa. As pessoas estão com fome, as pessoas não têm dinheiro, elas não vão para a rua. A merreca que vai sair, que a pessoa vai ter que escolher entre comprar o bujão de gás a 105 ou comprar o quilo da carne, tá certo? Ou 1 quilo de arroz, ela não vai ter até abril. É 15 dias de pessoas fora da rua. É isso aí. Cara, é uma atrocidade. É uma atrocidade o que este governo está fazendo com a sociedade. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Aí eu vou ser obrigado a falar essa palavra. É um genocídio. Desculpa. Tem essa relação que eu não vejo mais como dicotômica, porque eu e minhas citações, né? Eu não penso que uma dor assim pungente há de ser inutilmente. O Brasil passa por essa realidade temerosa. O Brasil passa por um aprendizado de circunstâncias ruins e a gente pensa que o dia a dia, que lá na frente vai ficar melhor. A gente está aprendendo a viver cada dia um dia. Não é saudável isso, porque nos dá uma limitação de perspectivas. Mais uma vez, né, eu falando de expectativa e de perspectiva. O que está acontecendo com a economia brasileira, o que está acontecendo com o nosso Brasil, é um Brasil de total desconhecimento. É um redesenho de país, colocado de uma forma que a gente não está compreendendo como ajudar a melhorar esse rumo. Porque a cada momento há uma nova informação, há uma nova tomada de decisão, que é tomada à revelia de qualquer tipo de indivíduo no país, a não ser aqueles que corroboram o que aí está colocado. Mas a gente precisa mudar isso no sentido de chamar a população para pensar junto. Alguns supermercados aqui na região têm apresentado limites de uso de compras quantitativo de produtos, porque vão fechar mais cedo em razão do lockdown, porque tem que dispensar funcionário também, ou do princípio de lockdown, digamos assim. É um pesar nesse momento, é o que eu digo. É um pesar. Escolas fechando, filhos sem informação para a formação, e a gente, com esse caminho e esse canal, tentando elucidar a todos que chegam aqui para assistir e trocar conosco, que temos que tomar algum tipo de postura. É isso. E eu quero só realmente falar poucos segundos. Eu torço e quero que o Brasil melhore. Eu não estou aqui, ninguém está aqui como trombeteiro do apocalipse. Na verdade, a gente quer que o Brasil retome o trilho. Esse é o ponto. Vamos retomar o trilho. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Exatamente, muito bem colocado pelo Fábio. Nós que estamos aqui no nosso trem, né, do Conexão Japeri, estamos seguindo o nosso trilho, esperamos que o nosso país retorne também ao trilho, né? O que a gente quer não é nada de tão absurdo.
É só voltar um mínimo de normalidade que existia nesse país há alguns anos atrás, né? Mas que, infelizmente, desde o golpe de 2016, a gente não consegue mais ter uma mínima normalidade, né? Nem democrática, nem na economia, nem na educação, nem na saúde e assim por diante. Bom, meus queridos, agradecer a todos que aqui tiveram conosco mais uma vez, pedir desculpa por qualquer coisa, agradecer mais uma vez aos meus companheiros Marcelo Moreira, lá de Goiás, Anápolis, que tem o seu programa maravilhoso toda terça-feira, TV UEG TV, o Diálogos Econômicos. Ao nosso querido Fábio Neves, com seu Economia em Quadros, não deixem de assistir. São 5 minutos, rapidinho, você aprende muita coisa de economia. O nosso querido Rafael Vieira, nosso príncipe da Baixada, canta que é uma maravilha. Hoje ele estava inspirado. A nossa Dani Dutra, que a gente está com saudade. O nosso Ranon Bento. E o nosso querido Arthur Luiz. E o jornal vocês, A Voz Operária. A Voz Operária, muito bem lembrado. E a vocês que ficaram conosco até agora, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar o seu comentário, o seu joinha lá, tá? E recomendem Conexão para os seus amigos. Até a próxima. Fiquem com Deus. Estamos atravessando um momento muito grave. A pandemia está gravíssima. Isso, canta aí. Não há de ser inutilmente. Isso, e deixo vocês com essa voz maravilhosa. A esperança.